Capítulo 27. Sucedeu então que, quando Isaque já era velho e seus olhos eram fracos demais para enxergar, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. Ao que este lhe disse: Eis-me aqui. E ele prosseguiu dizendo: Eis que tenho ficado velho, não sei do dia da minha morte. Portanto, nesta ocasião, toma, por favor, os teus apetrechos, tua aljava e teu arco, e vai ao campo e caça-me alguma carne de veado. Faz então para mim um prato gostoso, tal como eu gosto, e traze-mo, deixa-me comer, para que a minha alma te abençoe antes de eu morrer. Rebeca, no entanto, estava escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú saiu para o campo, a fim de ir em busca de caça e trazê-la. E Rebeca disse a Jacó, seu filho: Eis que acabo de ouvir teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me alguma caça e faze para mim um prato gostoso deixa-me comer para que eu te abençoe perante Jeová antes da minha morte. E agora, meu filho, escuta minha voz naquilo que te ordeno. Vai, por favor, ao rebanho e traze-me de lá 2 cabritinhos dos bons, para que eu os prepare como prato gostoso para teu pai, tal como ele gosta. Então tens de levá-lo a teu pai, e ele tem de comê-lo para que te abençoe antes da sua morte. E Jacó passou a dizer a Rebeca, sua mãe: Mas Esaú, meu irmão, é homem peludo, e eu sou homem liso. E se meu pai me apalpar? Então hei de tornar-me aos seus olhos como quem está brincando, e certamente trarei sobre mim uma invocação do mal e não uma bênção. A isto sua mãe lhe disse: Venha sobre mim a invocação do mal dirigida contra ti, meu filho. Apenas escuta minha voz e vai, traze-mos. Concordemente ele foi e os apanhou, e trouxe-os à sua mãe, e sua mãe preparou um prato gostoso, do modo como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou vestes de Esaú, seu filho mais velho, as mais desejáveis que havia com ela na casa, e as pôs sobre Jacó, seu filho mais moço. E ela lhe pôs as peles dos cabritinhos sobre as mãos e sobre a parte lisa do pescoço. Entregou então na mão de Jacó, seu filho, o prato gostoso e o pão que tinha preparado. Ele entrou, pois, até seu pai e disse: Meu pai. Ao que esse disse: Eis-me aqui. Quem és, meu filho? E Jacó prosseguiu dizendo a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz exatamente como me falaste. Ergue-te, por favor. Senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Isaque disse então a seu filho: Como é que foste tão ligeiro em achá-la, meu filho? Ele disse por sua vez: Porque Jeová, teu Deus, a fez vir ao meu encontro. Isaque disse então a Jacó: Aproxima-te, por favor, para que eu te apalpe, meu filho, para saber se realmente és meu filho Esaú ou não. Jacó aproximou-se então de Isaque, seu pai, e este passou a apalpá-lo, dizendo depois: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque as suas mãos se mostravam peludas como as mãos de Esaú, seu irmão. Por isso o abençoou. Depois disse: És realmente meu filho Esaú? Ao que esse disse: Sou. Então disse: Traze-me perto, para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. Então a trouxe para perto dele, e ele começou a comer, e trouxe-lhe vinho, e ele começou a beber. Isaque, seu pai, disse-lhe então: Aproxima-te, por favor, e beija-me, filho meu. Aproximou-se, pois, e beijou-o, e ele pôde cheirar o odor de suas vestes. E passou a abençoá-lo e a dizer: Vê, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que Jeová tem abençoado. E o verdadeiro Deus te deu os orvalhos dos céus, e os solos férteis da terra, e abundância de cereais e de vinho novo.
Sirvam-te povos e curvem-se diante de ti grupos nacionais. Torna-te senhor sobre os teus irmãos, e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja cada um dos que te amaldiçoarem, e bendito seja cada um dos que te abençoarem. Sucedeu então, assim que Isaque acabara de abençoar Jacó, sim, deveras sucedeu que mal saíra Jacó de diante da face de Isaque seu pai, voltou Esaú seu irmão da sua caçada. E ele também foi preparar um prato gostoso. Trouxe-o então a seu pai, e disse a seu pai: Levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que a tua alma me abençoe. Isaque seu pai disse-lhe então: Quem és? Ao que este disse: Sou teu filho, teu primogênito, Esaú. E Isaque começou a ser sacudido por forte tremor, de modo extraordinário, e assim ele disse: Então quem é que foi em busca de caça e matou-se, de modo que comi de tudo antes de poderes entrar, e eu o abençoei? Também há de tornar-se abençoado. Ouvindo as palavras de seu pai, Esaú começou a clamar de maneira extremamente alta e amargurada, e disse a seu pai: Abençoa-me sim, abençoa-me também a mim, meu pai. Mas ele prosseguiu dizendo: Teu irmão veio com engano, para obter a bênção destinada a ti. A isso ele disse: Não é por isso que ele é chamado pelo nome de Jacó, que ele me suplantasse estas 2 vezes? Já tomou a minha primogenitura, e eis que agora tomou a minha bênção. Acrescentou então: Não me reservaste alguma bênção? Mas em resposta a Esaú, Isaque continuou: Eis que o constituí em senhor sobre ti, e dei-lhe todos os seus irmãos por servos, e conferi-lhe cereais e vinho novo para o seu sustento. E o que, pois, posso fazer por ti, meu filho? Esaú disse então a seu pai: Tens apenas uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. Com isso, Esaú levantou a sua voz e rompeu em pranto. Isaque, seu pai, disse-lhe assim em resposta: Eis que a tua morada achar-se-á longe dos solos férteis da terra e longe do orvalho dos céus acima. E viverás pela tua espada e servirás a teu irmão. Mas há de dar-se que, quando tiveres ficado desassossegado, deveras romperás o seu jugo de cima do teu pescoço. No entanto, Esaú tinha rancor a Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú dizia no seu coração: Estão chegando os dias do período de luto por meu pai. Depois vou matar a Jacó, meu irmão. Quando Rebeca foi informada das palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela imediatamente mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, consola-se a teu respeito para matar-te. Agora, pois, filho meu, escuta minha voz, e levanta-te, foge para Labão, meu irmão, em Harã. E terás de morar com ele por alguns dias, até que se acalme o furor de teu irmão, até que a ira de teu irmão se desvie de ti, e ele tenha esquecido o que lhe fizeste. E eu certamente te mandarei trazer de lá. Por que hei de ficar privada também de vós dois num só dia? Depois Rebeca dizia a Isaque: Tenho chegado a abominar esta minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa das filhas de Et iguais a essas, dentre as filhas do país, de que me adianta a vida? Capítulo 28. Por conseguinte, Isaque chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não deves tomar esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e ali toma para ti por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoará, e te fará fecundo e te multiplicará, e certamente hás de tornar-te uma congregação de povos. E ele te dará a bênção de Abraão,
a ti e a tua descendência contigo, para que tomes posse da terra das tuas residências como forasteiro, que Deus deu a Abraão. Portanto, Isaque mandou Jacó embora, e ele partiu para Padã-Arã, a fim de ir ter com Labão, filho de Betuel, o sírio, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Quando Esaú viu que Isaque tinha abençoado a Jacó, e que o enviara a Padã-Arã para lá tomar para si uma esposa, e que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo, não tomes esposa dentre as filhas de Canaã, e que Jacó obedecia seu pai e sua mãe, e que estava em caminho para Padã-Arã, então Esaú viu que as filhas de Canaã desagradavam aos olhos de Isaque seu pai. Esaú foi por isso ter com Ismael, e tomou por esposa a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, a irmã de Nebaiote, além das suas outras esposas. E Jacó seguiu o caminho desde Berseba e dirigiu-se a Harã. Com o tempo, atingiu certo lugar e se preparou para pernoitar ali, visto que o sol já se tinha posto. Tomou, pois, uma das pedras do lugar e a pôs como apoio para sua cabeça e deitou-se naquele lugar. E começou a sonhar, e eis que havia uma escada posta na terra, e seu topo tocava nos céus. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que Jeová estava parado acima dela, e passou a dizer, eu sou Jeová, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu vou dá-la a ti e a tua descendência. E tua descendência há de tornar-se como as partículas de pó da terra, e tu te hás de espalhar para o oeste, e para o leste, e para o norte, e para o sul, e todas as famílias do solo hão de abençoar a si mesmas por meio de ti e por meio de tua descendência. E eis que estou contigo, e vou guardar-te em todo o caminho em que andares, e vou retornar-te a este solo, porque não te abandonarei, até que eu tenha realmente feito o que te falei. Jacó acordou então do sono e disse, verdadeiramente Jeová está neste lugar, e eu mesmo não o sabia. E ficou temeroso e acrescentou, quão atemorizante é este lugar! Não é senão a casa de Deus, e este é o portão dos céus. De modo que Jacó se levantou de manhã cedo, e tomou a pedra que tivera ali como apoio para a sua cabeça, e erigiu-a como coluna, e despejou óleo sobre o topo dela. Ademais, chamou aquele lugar pelo nome de Betel, mas o fato é que o nome da cidade era anteriormente Luz. E Jacó foi fazer um voto dizendo, se Deus continuar comigo, e certamente me guardar neste caminho em que estou andando, e certamente me der pão para comer, e roupas para usar, e eu certamente retornar em paz à casa de meu pai, então Jeová terá mostrado ser meu Deus. E esta pedra que ergui como coluna se tornará uma casa de Deus, e quanto a tudo o que me deres, dar-te-ei sem falta 1/10 dele.